todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é Ricardo Lovetro, eu sou responsável por vendas e serviços da Datacolor para a América do Sul. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formulação de cores, desenvolvimento de cores para o mercado de pigmentos, tintas e plásticos. E vai ser a nossa última apresentação a ser realizada pelo Augusto. Amanhã nós temos a última apresentação pela Rita para o mercado têxtil. E espero que tenham aproveitado. Vamos para a nossa última apresentação aqui do Augusto. Augusto, por favor. Bom dia a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, seguros. E mais um dia passando por toda essa situação que nós estamos. Bom, primeiro agradecer ao Ricardo pela oportunidade de estar realizando esses seminários todos, né? Esses 3 seminários foram muito legais para essa troca de conhecimento, essa aprendizagem mútua, né? Que nós estamos tendo. Isso agrega muito também para nós aqui. Cada pergunta, cada comentário vem agregando informação para a gente, e isso é muito importante. Toda essa troca de conhecimento é muito importante para o crescimento de todo mundo. Hoje, como o Ricardo falou, vai ser a terceira e última dessa série de seminários, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formulação. Então, formulando e desenvolvendo cores para o mercado de tintas, pinturas, plásticos e pigmentos em geral, né? Nada mais é do que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os procedimentos, algumas dicas de como montar o banco de dados, como que o software funciona, né? E vamos ver algumas formulações assim. Como eu sempre falo, cada aplicação, cada cliente é muito específico. Então, essa é uma apresentação de uma maneira geral para todos, só que a gente fica aberto para consultas e tudo mais de acordo com cada cliente. Só me apresentando de novo, meu nome é Augusto Fatarelli, eu sou especialista de aplicação da Datacolor para Brasil e América Latina. Eu já trabalho na área desde 2003, né, com experiência na área de cores, aplicação, e diretamente para a Datacolor nessa posição já fazem 6 anos que a gente já está realizando esse trabalho. Hoje a nossa agenda vai contemplar conhecendo o Datacolor Match Pigment. Então eu vou só dar uma introdução do software, o que é para quem não conhece, saber qual é o que a gente está falando, né? Que software que é esse, as vantagens de ter um software desse para trabalhar. E depois nós vamos direto para uma parte mais prática, que é por dentro do software. Então nós vamos ver as 4 partes principais do software aí, que é a parte de criação do banco de dados, onde a gente tem aqui manutenção de ingredientes e criação da base de dados mesmo, formulação e 2 itens a mais aqui, que é a formulação em série e linhas de produto para o pessoal também que futuramente pensa em ponto de venda, etc. Então, nós vamos ver todas as partes principais do software para trabalhar com formulação e desenvolvimento de cores. Antes de começar, só lembrando que nós adoramos perguntas ou comentários, então vocês podem perguntar ao vivo por este webinar, somente utilizando o painel de controle do aplicativo, e tem um campo ali para deixar as suas perguntas. No final do seminário, nós vamos ter um espaço para as dúvidas, tá? Então, aí vão ser algumas perguntas selecionadas para responder, mas todas as outras perguntas são respondidas futuramente para vocês pelo e-mail. Tá? Pode enviar também as perguntas ou fazer um comentário se estiver visualizando esse webinar gravado. Ou também pode utilizar o e-mail do suporte@datacolor.com. Perdão. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o Datacolor Match Pigment. Tá? Hoje nós estamos com a versão Datacolor Match Pigment 4. O Datacolor Match Pigment é o sistema da Datacolor desenvolvido justamente na parte de formulação. É um sistema que já vem sendo melhorado e desenvolvido há anos. A primeira versão dele é no final dos anos 90, que era chamado ChromaCalc, e dali em diante foram desenvolvidas novas metodologias, novas fórmulas matemáticas, e ele foi se aprimorando com o decorrer dos anos. Tá? Então, hoje nós temos a versão Datacolor Match Pigment 4,
onde nós temos todas as vantagens de cálculo, velocidade e a utilização de toda a tecnologia que nós temos imputada hoje nos computadores. Datacolor Match Pigment é um software de formulação de cores que ajuda os fabricantes de tinta, plástico, pigmentos em geral, a obter a cor desejada com maior eficiência e confiança, economizando tempo e dinheiro. A tecnologia de formulação inteligente, exclusiva, melhora as taxas de acerto na primeira tentativa. Então, o software tem uma parte de inteligência própria, tá? Uma curva de aprendizado, e ele ajuda na melhora da assertividade das fórmulas na primeira tentativa, otimizando o custo e a qualidade das formas e reduzindo a necessidade de testes físicos. Então, quanto mais preciso o software, menos testes na bancada é necessário, né? Então, é mais tempo que a gente está ganhando utilizando um sistema de formulação inteligente. Todo o sistema conta com o apoio da nossa equipe de suporte, desenvolvedores e especialistas de diferentes aplicações específicas do setor espalhado aí pelo planeta. Então, nós temos desenvolvedores do sistema, especialistas de aplicação para todos os tipos de aplicação espalhados. Daí nós temos uma rede interligada entre todos esses técnicos, né, aqui na Datacolor, que pode trazer mais confiança no processo de cores. Então, qualquer tipo de aplicação nós temos como suportar com dúvidas, dicas, etc. O Datacolor Match Pigment 4 ele tem a melhora na qualidade do desenvolvimento de cores. Ele conta com critérios de formação mais flexíveis, né, que traz mais opções às necessidades personalizadas e individuais de cada cliente. Ou seja, aqui a gente pode criar critérios de formulação diferentes para cada um dos clientes que a gente tem. Ou seja, cada empresa pode ter seus critérios de formulação desenvolvidos de maneira diferente. Então, você pode desenvolver sempre a cor pensando uma fórmula pensando no melhor cor, né, na menor diferença de cor, como também formular por custo, prioridade de ingredientes, compatibilidade, etc. Melhora a qualidade do produto garantindo a compatibilidade entre pigmentos para uso específico de clientes. Então, a gente pode criar uma parte de compatibilidade, onde a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A gente pode criar compatibilidade entre ingredientes. Isso ajuda muito no desenvolvimento. Tem como avaliar a capacidade de obter uma cor utilizando um banco de dados específico, visualizando um mapa de gama. Essa também é uma ferramenta que nós vamos mostrar para vocês. Tem um mapa que chama mapa de gama, que a gente consegue visualizar a capacidade e o alcance que a nossa base de dados tem para desenvolver determinadas cores. Então, a gente consegue ver o alcance que a nossa base de dados tem no espaço de cor. Okay? E aí a gente tem a facilidade de uso. Então, as operações diárias são bem mais simplificadas agora com o software, já que ele conta com uma interface de uso melhorada e muito mais fluida. Então, o uso diário do software hoje é muito mais fluido do que antigamente. E ele permite a transferência de conhecimento crítico com a capacidade de adicionar detalhes e características em todos os pontos do software para cadastro de ingredientes, assim como também adicionar notas anexadas às fórmulas quando utilizamos fórmulas em série. O que é isso? Esse é o ponto onde a gente consegue alimentar o software com todos os tipos de informação necessárias para você ter um melhor desempenho no final, nas suas fórmulas. Tá? Então, todas as características de produto a gente consegue inserir, nossas preferências de trabalho, compatibilidade, tudo isso para ajudar no ponto final, que seria as formulações. Por dentro do software Match Pigment, tá? Da Datacolor Match Pigment. Então, nós vamos ver aí 4 partes. Então, a primeira parte e a segunda é especificamente a parte da criação do banco de dados. Então, nós vamos ver como funciona a criação do banco de dados em manutenção de ingredientes, onde nós vamos cadastrar todos os ingredientes, né? E é onde entra o conhecimento do usuário para o sistema. A própria criação do banco de dados, a gente vai ver o que necessita o sistema para criar um banco de dados e os pontos principais de uma avaliação de uma base de dados. Tá? Aí nós vamos ver direto o software de formação, forma central, que é o software de desenvolvimento. Vamos ver todas as partes, as principais partes ali para desenvolver uma cor. E aí os diferenciais por último, que é a parte de formação em série e linhas de produto, que nós vamos dar uma passadinha para a gente ver direitinho isso daí. Tá? A primeira parte, que é a manutenção de ingredientes,
Neste ponto, nós colocaremos todo o conhecimento sobre a matéria-prima e as preferências do software, como, primeiro ponto, a identificação. Na identificação, nós vamos colocar, e de tudo isso que a gente está falando aqui, que eu estou falando, nós vamos ver na prática no software também, tá? Então, a primeira parte, que é a identificação de cada ingrediente, o ingrediente é qualquer item que vai entrar na sua fórmula de cor. Então, qualquer matéria-prima que vai entrar na sua fórmula de cor, como pigmento, base, resina, etc., tudo que faz parte da cor, ele vai servir como ingrediente. Então, a primeira parte é a identificação. Então, na identificação, a gente pode colocar nome, abreviação, grupo, código e até tipo de ingrediente. Isso faz parte da identificação de cada um dos ingredientes. A segunda parte são as preferências, onde nós vamos colocar classificação, prioridade dos pigmentos e a ordem que vai mostrar esses pigmentos na matéria-prima quando a gente formular. Aqui está um númerozinho aqui para vocês, cores 1, brancos 2 e resinas 3. E quando eu estiver falando, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero me referir com essa parte aqui. E aí, em terceiro, as características, onde que vai entrar as características de cada um dos ingredientes. Então, densidade, preço, força, palavra-chave, tudo que é característica, nós dizemos que é a parte de conhecimento que o usuário tem referente a uma matéria-prima que ele utiliza para formular. Então, tudo que é conhecimento, a gente vai poder imputar no software. A gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, mais preciso vai ser a formulação. Imaginando que é o seguinte, quem normalmente tem o treinamento é a pessoa que vai estar desenvolvendo um banco de dados, etc. Mas na linha final, que às vezes é a formulação, nem sempre a pessoa que vai estar formulando conhece todo o material de acordo com quem desenvolveu, correto? Então, quando você imputa todos esses conhecimentos, você ajuda no ponto final da formulação, deixando a formulação mais precisa e tirando a necessidade de sempre ter alguém especialista em tudo o que você tem para poder formular de uma maneira legal. E aí, por último, nós vamos ver a compatibilidade. A compatibilidade entre ingredientes é mais uma parte de inteligência, né, e de conhecimento que a gente traz no sistema, onde você pode alimentar o sistema com mais informação. Você já está acostumado, toda vez que a gente vê essa parte prática, nós vamos direto para o software, tá? Deixa eu ir para o software aqui. A primeira parte, como a gente falou, aqui no software nós vamos em manutenção de ingredientes. Então, como que a gente viu, a primeira coisa que a gente vai ver aqui em manutenção de ingredientes é a parte da identificação. Então, aqui é a parte de manutenção de ingredientes, onde que nós temos todos os ingredientes listados que eu tenho aqui nas minhas bases de dados de demonstração. Então, a parte de identificação é aquela parte que eu venho aqui do nome até o tipo. Então, como eu tinha falado, nós temos o nome, a abreviação, grupo de ingredientes e código do ingrediente e aí, por último, o tipo. Isso daqui é só e exatamente para a gente ter a identificação de cada ingrediente que a gente tem no banco de dados. Então, sempre é muito importante, os dois campos mais importantes aqui sempre são o nome e o tipo. Esses são os principais. O nome pela própria identificação do produto e o tipo para caracterizar qual é o tipo desse ingrediente. Se é uma cor, se é uma resina, se é um branco, se é uma base, um verniz, ou um auxiliar e assim por diante. Então, a parte da identificação mais importante sempre é o nome e o tipo. E aí, de acordo com a sua aplicação, nós vamos tendo os outros campos. Por exemplo, para quem trabalha com tintas decorativas e tem a intenção de trabalhar com ponto de venda, o ponto obrigatório é a abreviação. Por quê? Os sistemas tintométricos de dosagem automática, eles trabalham só a partir da abreviação do nome do ingrediente, né? Ou seja, o código que ele tem ali para mandar informação para um sistema tintométrico. Então, eu sou obrigado a colocar sempre uma abreviação no meu ingrediente se eu tenho a intenção de trabalhar com o sistema tintométrico depois, ok? Na parte do grupo de ingredientes, é uma parte para organizar os ingredientes em grupos diferentes. Então, por exemplo, nesse banco de dados aqui, eu tenho 3 bancos de dados diferentes para a formulação. Eu tenho um banco de dados transparente, um translúcido e um opaco.
Ok? Então, se eu tenho matérias-primas diferentes para cada tipo dos bancos de dados, ou seja, aqui eu tenho todas as aplicações praticamente, eu posso criar grupos de ingrediente diferentes para cada tipo. Então, é só uma maneira de organizar. Então, para esse caso aqui, esse amarelo flex, seria uma base de dados para tintas de impressão, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui que o meu grupo é o transparente. E todos os ingredientes que vão ser uma base de dados transparente, eu posso colocar no mesmo grupo. E assim eu separo eles para o grupo também. O campo código nada mais é do que o campo para você apenas colocar o código interno. A gente sabe que muitas vezes as empresas têm códigos internos para os produtos, né? Então, é só uma forma de informação a mais. Você pode colocar o código interno. Ele não vai ser utilizado para nada, não vai ser mostrado em campo nenhum na formulação, mas ele vai ficar registrado aqui para você ter o controle desse código do produto que você está utilizando. Ok? Depois da identificação, o campo que a parte que a gente vai ter vão ser as preferências de trabalho. Então, as preferências nós vamos ter em 2 pontos, que são a prioridade e o ranking, que seria a classificação que está escrito lá na apresentação, tá? Então, eu vou até mudar aqui para quando a gente voltar para a apresentação, vocês vão ver como vai estar como ranking, ok? O que seriam essas duas partes? A prioridade é exatamente o que o nome já diz. Então, vamos supor que esse amarelo que eu tenho aqui, que a gente está trabalhando nele, é só um dos contratipos de amarelo que eu tenho. Eu tenho 3 contratipos de amarelo, ok? E eu quero criar prioridades de uso para cada um deles. Então, esse item de prioridade, eu estou colocando o conhecimento que a gente tem das preferências de trabalho. Então, nesse primeiro amarelo, eu quero que ele tenha preferência de trabalho, ou seja, eu quero utilizar mais ele do que meus outros amarelos que eu vou ter no meu banco de dados. Então, eu posso colocar a prioridade nele de 80%, por exemplo. No segundo pigmento, vamos supor que esse fosse um amarelo também, eu não quero ter tanta prioridade, eu posso colocar 40%. E no terceiro, eu posso colocar menos prioridade, porque é mais raro, porque é mais caro, por qualquer que seja o motivo, ok? Eu posso criar prioridade de uso. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou falando é que quando eu chegar uma fórmula que eu preciso utilizar um amarelo, primeiro o software vai tentar com um produto que tenha maior prioridade. Depois, se ele não consegue realizar a fórmula com esse produto, ele passa porque tem a segunda maior prioridade. E assim por diante. Okay? Até ele conseguir realizar a receita de cor ali. Ok? Na parte do ranking, ou classificação, o ranking é a ordem que eu quero que esse produto, que esse ingrediente, apareça para mim na minha folha da minha receita. Então, no resultado final, na minha fórmula final, a ordem que ele apareça. Por isso que vocês viram ali, que na apresentação, que estava cores com ranking 1, brancos 2 e resina 3. Porque é só a ordem que eu quero que apareça. Então, quando eu tenho uma fórmula de cor, eu posso colocar todas as cores como prioridade, ou seja, vai aparecer a informação de todas as cores. Depois vai aparecer a informação dos brancos, do branco, né? Normalmente vai entrar um branco, fórmula aí, quando tiver. E por último, a informação da resina ou base. Então, por isso que a gente usa essa ordem. Nesse banco de dados, ele está descrito a ordem de cada um dos produtos, ok? Principalmente aqui para o banco de dados de transparente. Então, você pode criar uma classificação que você quiser. Normalmente, a gente faz essa indicação, um para cores, 2 para branco e 3 para resina, só para ele entrar sempre numa ordem correta. Não é obrigado a criar um número para cada um deles, ok? Mas, seria o ideal você ter pelo menos a classificação entre o que é cor, o que é branco e o que é base ou resina aí. Tá? A última parte das preferências ali, e entra junto com a identificação também, é o ID do lote. Esse ID do lote é se você quer colocar o número do lote interno de vocês também. Então, esse amarelo eu posso falar que é o lote de compra L1201. Okay? Então, é o meu lote desse amarelo do 01. É só para identificar o lote que a gente está utilizando no banco de dados. Okay? No terceiro ponto da manutenção de ingredientes que nós vimos, a gente vai ver densidade, preço
força e palavra-chave, que vai estar aqui no campo de baixo. Então, toda essa parte de características é o que vai ajudar a gente no final a também a ter mais conhecimento e a ter mais precisão nas nossas fórmulas. Como, por exemplo, sempre que a gente monta um banco de dados, a maior parte das aplicações, nós utilizamos as balanças, né, para criar os cortes, para pesar as quantidades que a gente quer. Então, toda a informação que é imputada dentro do software, que é colocada no software, entra como informação em gramas, em massa, etc. Só que, às vezes, a nossa aplicação final, no caso de tintas, por exemplo, é em volume, correto? Então, a informação da característica da densidade é muito importante até para a gente ter uma conversão mais próxima quando eu tiver que converter isso para volume na minha fórmula. Quando a gente tiver a fórmula, a gente vai poder formular ela para qualquer tipo de unidade que estiver disponível. Mas sempre lembrando, se a gente coloca os dados como gramas, por exemplo, para a gente formular em volume, para a gente ter maior precisão, é importante ter a informação de densidade também. Assim como o custo. O custo é uma parte do conhecimento para no final, no ponto final do ciclo do software, que é a parte de formulação, nós temos a opção de formular por custo também. Então, quando eu tenho a opção de formular por custo, é justamente quando eu tenho o software informado sobre o custo de cada um dos ingredientes que eu tenho. E sempre a base do custo vai ser de acordo com o que você quer. Aqui eu estou colocando o custo por litro. Você pode colocar o custo por grama, por quilo, como você quiser. Ok? O custo, a gente sabe que é bem complicado, porque semana a semana o custo das matérias-primas vão mudando. Né? Então, se você não quer ter que ficar sempre atualizando o custo, você pode fazer uma média ou colocar um valor aproximado aí, e você sempre vai ter certeza do produto que está utilizando. A gente sabe, por exemplo, que um produto orgânico, super limpo, não vai ser mais barato que um óxido de ferro, por exemplo. Certo? Então, você pode colocar os custos mais ou menos aproximados com os produtos. Tá? Então, para não ter a necessidade de ficar atualizando sempre, você pode colocar valores aproximados, não é? Uma média de valores, e aí você vai conseguir, mesmo assim, ter uma ideia de qual é o custo de cada fórmula, ou qual é a fórmula que tem o menor custo possível. A força, ela vem ligada a tudo aquilo que a gente estudou de força quando a gente viu a parte do controle de qualidade e colorimetria. Exatamente para fazer o recebimento, o controle do recebimento da matéria-prima. Então, aqui na força, como que ele vai funcionar? Eu recebi esse amarelo e eu vi que a força dele está abaixo do que eu tinha no lote anterior. Okay? Então, para não ter que ficar fazendo os cálculos manualmente, da quantidade que eu tenho que colocar mais ou menos, eu posso informar o valor da força que está saindo esse lote do amarelo e o próprio software vai atualizar depois. Então, por exemplo, se você chegou 20% mais fraco, eu informo o software que esse amarelo está 20% mais fraco. E o que vai acontecer é que quando eu fizer uma formulação com esse amarelo, ele sabe que esse amarelo está 20% mais fraco, está com 80% de força só. Então, ele vai saber que tem que colocar um pouco a mais para poder chegar na mesma qualidade de cor que a gente está querendo. Okay? E por último, nas características, nós vamos ter aqui a palavra-chave. A palavra-chave é um ponto a mais de todas as outras características de cada produto. Por exemplo, resistência, solidez à luz, a temperatura, se é tóxico ou não o produto. Então, você pode criar e gerar palavras-chave na quantidade que você queira. Então, quando sempre eu clico aqui no sinalzinho de mais, ele abre para mim aqui a palavra-chave e eu posso criar as características. Então, eu posso criar características chamada data color, por exemplo. E sempre que eu tenho uma característica criada, para cada ingrediente que eu tenho aqui na minha lista, eu posso atualizando. Ó, o amarelo, esse amarelo ele não é tóxico, ok? Tem um FDA approved, não tóxico, ele é da data color, ok? E ele tem resistência à luz. E assim por diante. Então, para cada um dos ingredientes, eu posso marcando as características que ele tem. Quando eu faço isso, eu estou criando um critério a mais aqui, né? Uma informação a mais. Isso tudo vai refletir sempre, como eu falei ali atrás, sempre vai refletir no ponto final, que é a parte da formulação. Ou seja, quando eu for formular agora, eu posso falar, olha, formula para mim, só que eu só quero formular com a palavra-chave não tóxico.
Então, ele só vai utilizar os ingredientes que tiverem marcado essa característica. Então, é mais o conhecimento que a gente está colocando para o sistema. Ok? Junto com isso, a gente tem um quarto item daquela lista que a gente viu, que é justamente a compatibilidade entre componentes, compatibilidade de pigmentos. A compatibilidade, ele vai trabalhar da seguinte maneira: eu posso criar compatibilidades positivas ou negativas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro ingrediente nessa primeira linha aqui, um violeta e um verde. E eu quero criar uma compatibilidade neles, porque eu acho que eles não trabalham bem juntos. A gente tem um estudo que eles não trabalham bem juntos. Então, eu posso atualizar aqui no final, percentual de compatibilidade, que o violeta e o verde, quando trabalham juntos, ele tem uma compatibilidade de 0. Ou seja, é aquele produto que você não quer misturar. Então, você não quer colocar um violeta junto com o negro de fumo, por exemplo. Ou uma cor super limpa junto com o óxido. Então, você tem essa experiência. O software vai formular de acordo com o que ele tem no banco de dados. Então, se ele acha que ele é capaz de fazer a forma misturando esses ingredientes, ele vai fazer. Só que a partir do momento que a gente informa isso para o software, você está colocando o seu conhecimento para ele. E isso vai agregar no ponto final, mais uma vez. Vai trazer mais confiança para o seu trabalho. Você vai ter certeza que ele não vai combinar pigmentos que você não quer que ele combine. Isso aqui não tem limite. Eu posso criar vários, e tanto negativos quanto positivos. Então, eu tenho aqui compatibilidade de 80%, compatibilidade de 100%. Nesse compatibilidade de 100%, eu tenho aqui o preto com o vermelho óxido. Então, eu estou falando que a compatibilidade entre esses dois é 100%. Então, se eu tiver que usar uma fórmula, se eu tiver que formar uma cor e tiver a possibilidade de utilizar essa mistura, ele vai dar preferência, porque a compatibilidade é de 100%. Tem uma dispersão ótima, o produto fica muito bom, tudo fica muito fluido. Então, ele vai utilizar isso daí, porque a compatibilidade é de 100%. Então, justamente aqui em compatibilidade, gerenciador de compatibilidade é uma coisa que veio agregar muito no nosso processo quanto a conhecimento. Então, tudo que é de experiência que vocês têm no dia a dia, na bancada, no laboratório, vocês podem alimentar o software com isso daí também. Ok? Vamos lá. Só voltando aqui, eu mudei aqui para ranking, tá? Então, a parte do ranking ali das preferências, normalmente 1 para cores, 2 para brancos e 3 para resinas, okay? Só para ter uma ordem bem definida ali. Como a gente falou, toda essa parte de ingredientes a gente pensa como uma parte da estrutura do banco de dados. Então, quando a gente monta o banco de dados, quem já teve treinamento comigo, já escutou eu falar exatamente essa palavra, estrutura. Quando eu vou criar um banco de dados, a gente tem que criar a estrutura dele. E a base da estrutura é justamente a parte de manutenção de ingredientes. São todos os ingredientes que a gente vai utilizar para criar o nosso banco de dados. Ok? A segunda parte da nossa estrutura vai ser exatamente a criação do banco de dados. A primeira coisa que devemos fazer é identificar o tipo de banco de dados que vamos criar. Os mais utilizados, de acordo com as aplicações e tudo mais, são os tipos opacos. Esses são aplicações que têm cobertura total do substrato, ou seja, pinturas industriais, tintas industriais que cobrem todo o substrato, tintas decorativas que só cobrem todo o substrato, plástico, master batch, etc. Tudo que eu tenho uma cobertura total, uma opacidade total, a gente vai criar como tipo opaco. Depois nós temos os translúcidos, são aplicações que não têm cobertura total do substrato, mas têm uma certa cobertura, e eles precisam do controle da opacidade, ou seja, é aquela tinta ou filme plástico que eu preciso controlar a opacidade dele. Então, eu quero desenvolver uma tinta que tem uma cobertura de 90%, ou eu necessito desenvolver um filme, né, que eu tenha opacidade de 80%, etc. Então, aqui os translúcidos são esse tipo de base de dados que a gente cria. Okay? E por último aqui, dos mais utilizados, são as bases de dados transparentes. Essas aplicações são totalmente transparentes, em que o substrato faz parte da aparência da cor, por exemplo, tinta de impressão, verniz para madeira, filmes sem carga mineral em geral. Então, tudo que eu tenho que é totalmente transparente, o substrato vai fazer parte da cor,
por exemplo, uma tinta de impressão, quando a gente tem a reflexão dela, a gente está vendo o substrato por trás. Então, isso são as bases de dados transparentes. Quando a gente identifica qual é o banco de dados, isso é muito fácil identificar, porque é sempre de acordo com a sua aplicação. A primeira coisa que nós fazemos quando vocês adquirem o software de formulação é enviar as guias de preparação de amostra. Cada tipo de banco de dados, nós enviamos guias diferentes de preparação de amostras. Essas guias são usadas para gerar as amostras para criar os bancos de dados. Então, por exemplo, esta é uma guia que normalmente a gente envia para criar bancos de dados, tanto opaco quanto os translúcidos. Então, ela sempre vai ter informação de branco, resina, e aí mais ou menos as cores mais utilizadas. Né? Isso aqui é um treinamento, óbvio, que você pode fazer com todos os pigmentos que você utiliza para formular, todos os concentrados que você utiliza para formular. Mas para o treinamento, só essas 6 aplicações aqui são suficientes, né? Essas 6 cores, a aplicação a gente vai ter bastante. Tá? Então, como que funciona normalmente? Para cada uma das cores, a gente vai precisar ter esse degradê de concentração. Né? Desde a concentração da menor concentração até a maior concentração de todos os produtos que a gente está inserindo. Então, por exemplo, nesta guia aqui, que é utilizada tanto para opaco quanto para translúcido, nós temos uma aplicação 100% do branco, ou seja, que é só o branco e a resina, ou a base. Okay? E aí, por exemplo, no preto, no vermelho, no azul, é sempre fazendo o jogo da concentração aí. Então, eu coloco 0,5% do preto para 9,5% de branco e assim por diante. Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade do preto, eu vou diminuindo a quantidade do branco para eu ter a mínima concentração até a máxima concentração desse pigmento. Toda essa relação entre resina e carga, essa guia é bem geral. Isso aqui é para a maioria das aplicações. Você pode falar para mim, olha, mas minha aplicação, minha concentração é de 70% de resina para 30% de carga. Então, é simplesmente fazer o cálculo colocando 70% aqui de resina e calculando essa concentração para 30% entre branco e vermelho. Já, por exemplo, aplicações como Masterbet, plásticos em geral, a concentração é bem menor, seria 98% de resina, 99% de resina para 1% ou 2% de carga. Então, aí eu teria que diminuir aqui também para aumentar a resina para 98% e aí fazer todo o cálculo aqui, sempre seguindo da menor concentração até a maior concentração da minha carga de cor. O importante é eu ter a caracterização de todos os ingredientes, ou seja, todas as cores que a gente tem, da menor concentração até a maior concentração possível dele. É isso que o software vai utilizar como informação para formular. Okay? Para as aplicações transparentes, é mais ou menos uma guia como essa daqui. Então, onde que eu vou ter só a relação entre a tinta ou o pigmento concentrado e a resina ou o verniz. Então, normalmente são 10 aplicações, sempre aumentando a quantidade de tinta e diminuindo a quantidade de verniz, justamente para criar também essa nível de concentração, né? Para eu ter essa curva de concentração, desde o menos concentrado até o mais concentrado. Então, no caso de tinta ou aplicação totalmente transparentes, seguimos a tabela acima para criar as amostras de todas as tintas utilizadas para formular, usando todas as concentrações indicadas, sendo da menor concentração para a maior concentração. Ok? Então, verniz para madeira, tinta de impressão, filmes, etc. A gente vai fazer sempre as aplicações pensando nesse guia aqui. Como eu falei, depois de adquirido, vocês têm toda a assessoria. Então, nós enviamos o guia, nós participamos de toda a criação do banco de dados para tirar dúvidas, mas para o treinamento, isso tudo está bem certinho. Okay? Vamos lá, direto para o software. Então, quando eu tenho já os guias as amostras preparadas, né, utilizando o guia de preparação, nós aí já podemos utilizar direto o software de formulação, de criação de banco de dados. Para criar o banco de dados, tem aqui a opção manutenção de bancos. Eu vou entrar aqui, vocês vão ver que eu tenho 3 bancos de dados já criados aqui. Okay? Então, eu tenho um quarto aqui, que é a demonstração para outra aplicação, que a gente vai ver também em linhas de produto. Tá? Mas, basicamente, aqui eu tenho um banco opaco, um translúcido e um transparente. Antes de a gente criar um banco de dados, antes de a gente abrir vou mostrar para vocês como que cria um banco de dados. Apesar do treinamento, de todo o material que a gente deixa,
o próprio software ele traz um passo a passo para criar um banco de dados. Quando eu clico para criar um, ele vai abrir aqui esse assistente, onde ele vai ajudar a coletar todas as informações necessárias para criar um banco de dados. Então, por exemplo, ele vai dando um passo a passo e o que eu tenho que fazer. Então, a primeira parte é colocar um nome para o meu banco de dados. Então, vamos lá. Sacola. Segundo passo, é selecionar o tipo do banco de dados que a gente vai trabalhar. Então, lembra? Normalmente são 3 tipos os mais utilizados. Transparente, opaco e translúcido. Obviamente que a gente vai ter o transmissão, são os produtos totalmente transparentes, que necessitam fazer a leitura por transmissão. E o último item aqui, que é reflexão por extinção, é um banco de dados utilizado que é bem parecido com o de reflexão aqui de transparentes, tá? A metodologia mais antiga, que ainda tem no software, como uma ferramenta para quem necessita, quem já trabalhava assim antigamente. Mas normalmente a gente vai ficar entre as 3 opções aqui: transparente, opaco e translúcido. Ok? Então vamos fazer aqui, começar um transparente, só para vocês verem o passo a passo que ele vai pedindo todas as informações. Então, depois que eu seleciono o tipo, ele vai pedir já os valores nominais. E aí que eu volto para a parte que eu bati muito na tecla quando a gente estava falando do controle de qualidade, sobre padronização do processo. Então, tanto para o controle de qualidade quanto para a formulação, é muito importante a padronização de todo o processo de uso, para que não ter diferenças na hora de formular, né, no produto final. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui, de acomodado, é a espessura do filme nominal, ou seja, a espessura de aplicação. Se eu estou trabalhando com bancos de dados opacos, isso daqui não vai fazer diferença, porque aí não importa a espessura, eu tenho a certeza que o banco de dados está cobrindo tudo. Okay? Mas para todas as outras aplicações, isso é primordial. Então, para aplicação transparente, para translúcido, eu tenho que ter saber exatamente o valor da minha espessura de aplicação. Quantos microns eu estou aplicando ali. Aqui, a minha versão está marcando como mils, mas aqui a gente pode modificar depois para microns também. Okay? Então, você pode já colocar os valores de microns aqui. Então, eu tenho que informar sempre exatamente a espessura de aplicação e como que eu estou falando assim, para padronizar o processo. Então, se eu tenho confirmado que a minha espessura aqui é 180 microns, então todo o meu banco de dados é ideal que seja aplicado a 180 microns também, para a gente não ter uma variável a mais. Depois disso, ele vai continuar coletando informações para a gente. Então, o modo de entrada da mistura. Normalmente, quando a gente entra no dado, né, nós inserimos isso como gramas. Né? Então, tem aqui gramas, 4 casas decimais. Isso sempre vai depender. Você pode ter 2 casas decimais, 3 casas decimais. Sempre vai depender da balança que vocês têm aí para pesar as quantidades. Normalmente, eu gosto de trabalhar com 4 casas decimais porque fica mais fácil para arredondar depois. Mesmo que você tenha uma balança só com 3 ou 2 casas decimais, eu gosto de trabalhar com 4 decimais para a aproximação ficar melhor. Tá? E depois, a classificação de forma de entrada e forma de saída do produto. Então, aqui eu tenho 3 opções: produto pronto, pasta ou seco. Qual que é a diferença entre isso daqui? Todo mundo sempre me pergunta. O produto pronto é de pensar no nosso produto final. Então, se você está trabalhando em fazer master batch, por exemplo, como que a gente está inserindo os dados aqui? Em plaquetas. Então, esse produto está entrando pronto. Okay? Como que ele vai sair no final? Em plaqueta também. Então, a gente está formulando, pegando as informações das plaquetas, né, os cortes, e a gente vai formular também o produto final com o produto pronto também. Sempre o ideal é montar o banco de dados pensando no produto final, porque é como que seu cliente vai receber isso. Tá? As outras opções, pasta e seco, são quando eu desenvolvo concentrados, por exemplo. Ok? Então, é um ponto antes de estar um produto pronto, ou seja, não tem ali as bases, não tem nada. E seco é quando eu estou trabalhando com pigmento puro, ok? O pó, ok? Então, isso é muito raro fazer. Se vocês têm dúvida, pode me perguntar depois. Mas sempre a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com produto pronto, que é como que vai sair o nosso produto no final. Se é uma tinta decorativa, o produto final é pronto também. E está entrando como pronto.
Porque você está colocando os produtos, né, fazendo os cortes, tudo na base que você vai utilizar para formular, tudo mais. Então, sempre a entrada e saída vai ser produto pronto. E aí, aqui a última informação é o modo de concentração, se vai ser em massa ou volume. Lembra que eu falei sobre, na parte de valorização de ingredientes, sobre o valor de densidade? Então, é muito importante o valor de densidade exatamente por isso. Todas as informações eu estou colocando aqui em gramas. A maioria, né? A gente coloca em gramas. Pesando os cortes, tudo certinho. Só que o nosso produto final vai ser em gramas ou vai ser em volume? Então, se eu pensar no meu produto final, eu vou formular direto com um galão, ou direto com um litro, com um quarto, etc. No caso de tintas decorativas, etc. Então, eu vou trabalhar em concentração de volume. Ok? E aí a nossa informação de densidade lá atrás faz todo sentido. Porque aí sim, aquela conversão precisa ser muito precisa. A gente está convertendo de massa para volume. Ok? Se a sua aplicação é plástico, tinta industrial, que é sempre pesado, por exemplo, quilo para quilo, massa para massa, a densidade não vai fazer tanta diferença. Porque aqui você pode trabalhar direto para massa também. Ok? Então, você não vai ter a necessidade da conversão. Tá? Então, esse é um item muito importante para a gente ficar de olho aí. Depois disso, ele vai perguntar qual é o equipamento, qual é a configuração que a gente vai utilizar. Então, aqui ele está falando, já reconheceu o equipamento que eu trabalhei da última vez, está falando que é uma especular incluída, é equipamento de fuso 8 graus. Eu posso selecionar qual é a configuração, se é especular excluída, se eu estou trabalhando com 45.0, se eu estou trabalhando com transmissão, etc. Aqui já é a confirmação dos dados que a gente vem colocando, então a calibração do colorante, o nosso produto é pronto, e sempre o colorante com resina. Lembra da nossa tabelinha? Como que é um banco de dados transparente, então é só o pigmento e a resina ou thinner aí. Tá? O substrato, então eu posso buscar um substrato que eu tenho no meu banco de dados ou arquivar um novo, e aí é o que eu vou falar para vocês de novo de padronização. Se eu já tenho um substrato guardado, se eu sempre faço as minhas aplicações, por exemplo, em Leneta, então é ideal que eu continue fazendo as minhas aplicações em Leneta também. Aqui eu tenho o card, por exemplo, que é um substrato que eu já tenho guardado. Deixa eu ver se eu tenho aqui ó. Eu tenho a Leneta guardada. Então, se eu já tenho guardado, eu vou selecionar ela. Se eu tenho ela ali, é só fazer a leitura dela. E aí que é importante também de falar da padronização. Se eu vou criar um banco de dados, agora as primeiras cores, com um cartão controlado, padronizado, uma Leneta, ou que seja, a marca que for, eu tenho que padronizar sempre fazendo esse tipo de substrato também, para a gente não ter diferença na hora da utilização. O seguinte. E aí, aqui é só a confirmação de tudo que a gente criou. Quando eu chegar no final, eu vou ter já a área de fazer as leituras, né? De cada um dos cortes que a gente conseguiu, que a gente seguiu fazendo lá naquele guia de preparação de amostra. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou abrir aqui o transparente. Então, na parte que a gente chegou... Na parte que a gente chegou, esse daqui já é o banco de dados montado, tá? Mas na parte que a gente chegou, a gente ia começar a cadastrar os ingredientes. Como que eu cadastro os ingredientes? Então, como que a gente viu naquele guia de preparação de amostra. Então, esse amarelo, desde a menor concentração, okay, até a maior concentração que eu tenho dele. Vou colocar aqui padrão, só para a gente ter uma ideia melhor, tá? Então, aqui está tudo pesado. Primeiro corte com 21 gramas de pigmento para 940 de resina. E assim por diante. Quando eu vou aumentando o pigmento, eu vou diminuindo a resina também, fazendo as leituras. Como que a gente faz a leitura? Sempre colocando as quantidades que a gente pesou de amarelo, as quantidades que a gente pesou da minha resina, e fazendo a leitura com o botão para fazer a leitura. Quando eu formo, deixa eu pensar aqui. Quando eu formo e termino de cadastrar todas as leituras daquele pigmento, ou seja, todo aquele guia que a gente viu, certo? Quando a gente faz isso, então a gente chega à parte da avaliação do nosso banco de dados.
Como que a gente faz a avaliação de uma curva? E essa avaliação vai funcionar para qualquer tipo de aplicação, ok, pessoal? Eu abri esse daqui porque estava no fio da meada aqui. Mas quando eu cadastro todo o meu banco de dados, todo um produto, né, com os cortes diferentes, quando eu termino de cadastrar ele, eu tenho que fazer a avaliação dessa curva de concentração aqui. Então, são um passo a passo que a gente sempre segue. A primeira coisa é calibrar o colorante, ou seja, eu vou fazer a calibração de todos os cortes de acordo com o que inseriu. O que eu vou visualizar primeiro é exatamente esse delta E aqui. Esse delta E de avaliação é o delta E teórico que o software está tirando para saber se o software já está pensando de acordo com o que a gente está pesando. Eu vou explicar como que ele funciona. Então, ele vai pensar aqui no amarelo. No primeiro, eu tenho 21 gramas de amarelo para 940 de resina, ok? E ele saiu lá uma curva de reflexão X, ele tem um LAB, tudo certinho. Quando eu coloco as informações do meu segundo corte, coloco lá 53 de amarelo, 912 de resina, o software vai pensar o seguinte, bom, se com 21 gramas ele tinha tal cor desse amarelo, então com 53 gramas ele deve ter cor X. Se isso é de acordo com o que ele está pensando quando a gente faz a leitura, então o delta E vai ser 0. Okay? Então ele está já imaginando a cor de acordo com a quantidade, de acordo com o que você está medindo. Quando eu crio um banco de dados transparente e opaco, esse valor aqui tem que ser o mais próximo de 0 ou 0, tá? Possível. Então, qual é a máxima diferença de cor que eu vou aceitar aqui? Acima de 1, eu já coloco o pigmento, né, o corte que deu acima de 1 de delta E, em observação. Eu vou mostrar os outros pontos que a gente vai visualizar para saber se a gente elimina ele ou não. Se eu quisesse eliminar, é só eliminar clicando no check verde aqui, ok? Então, opaco e transparente, sempre próximo de 0. O segundo ponto que eu analiso já são as curvas de reflexão aqui, né? A curva de concentração. Eu venho aqui, a primeira coisa aqui, eu clico nesse ícone aqui, que são as curvas, e aqui ele vai mostrar para mim tanto a curva de absorção, né, quanto a curva de reflexão desse produto. Então, por exemplo, o amarelo, a gente está vendo que a gente tem da máxima concentração, que é o mais escuro, até a mínima concentração, que é o mais clarinho aqui. O que eu observo aqui? Eu tenho que observar que quanto maior a concentração do meu amarelo, mais baixo vai ficando aqui a parte da absorção. Ou seja, mais concentrado ele vai ficando. E o ideal, como que é o mesmo produto, é que ele não se cruze, né, em nenhum ponto desse daqui. Óbvio, quando a gente tem um amarelo, parte de saturação dele é muito longa, então ele vai acabar se juntando aqui no final. O mais importante é que ele não se cruze aqui. O verde, por exemplo, eu não poderia começar por cima dessa cor amarela e terminar por cima ou por baixo, tá? Então você tem que seguir uma lógica. Então, mais claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro e assim por diante até o finalzinho lá. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o azul mais escuro, o verde e ele continua na mesma posição aqui também. O que eu visualizo é que eles não estão cruzando. Tudo bem, se estão cruzando ou não, esse é o primeiro ponto, é o segundo ponto que a gente vai analisar. Então, por exemplo, eu já tinha deixado um pigmento, se o delta I não saiu acima de 1 ali atrás, nas costuras, eu já tinha colocado um pigmento em observação. Se ele está cruzando aqui, é o segundo ponto que ele vai entrar em observação também. Opa, esse pigmento está cruzando uma das curvas, então o comportamento dele não está tão correto. No terceiro item, eu vou visualizar exatamente a curva de concentração. E o que eu quero na curva de concentração? Eu quero exatamente isso daqui, ó. A mínima concentração até a máxima concentração. A curva sempre tem que ser crescente nessa diagonal aqui. Ela pode fazer essas curvas aqui? Pode. O importante é que sempre o ponto da frente seja mais alto que o ponto anterior. O que eu faria é remover uma cor daqui? Se esse ponto estivesse mais alto do que esse próximo aqui. Então, se ele estivesse vendo esse ponto mais alto que o segundo, o que ia ser? A gente teria que excluir ele. E para identificar ele, foi aquele cara que a gente foi colocando em observação. O delta estava mais alto, a curva estava um pouco diferente, e assim por diante. Então, é o primeiro cara que eu escolheria
e excluir. Ok? Como a curva está assim, então está perfeito. Ele está vendo da mínima concentração até a máxima concentração desse pigmento. E o banco de dados vai utilizar essa informação aqui para formular. Não só essa do amarelo, como para todas as cores. Okay? Então, por exemplo, vermelho, sempre descendo, verde e assim por diante. A informação que a gente coloca para o software é exatamente isso. Ó. A mínima concentração até a máxima concentração. Então, é isso que o software utiliza para formular. É essa informação que ele vai utilizar para formular. Por isso que a montagem do banco de dados é a parte primordial do treinamento. Okay? E mais importante do que essa parte, que é, na verdade a gente está inserindo os dados e fazendo essa avaliação, é também aquela parte de inserir os dados dela com os ingredientes. Então, tudo faz parte da estrutura. A gente não constrói um prédio, nem um banco de dados, sem uma estrutura forte. Ok? No banco de dados translúcido ou opaco, a gente vai perceber que a gente vai ter um campo a mais aqui. Aqui, como é que eu falei, só tem o pigmento e o verniz. Quando eu tenho um banco de dados opaco, vamos abrir. O opaco ou o translúcido, ele sempre vai trabalhar muito parecido. Tá? Eu vou abrir o translúcido porque esse daqui eu tenho muito mais cores para a gente visualizar. Quando eu tenho aqui um banco translúcido, então justamente eu tenho todos os ingredientes. Esses daqui são ingredientes que eu coloquei como um exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui. Todos os ingredientes que eu tenho no banco de dados são esses daqui. Eu vou abrir um deles também. Então, vou pegar o amarelo aqui, só para vocês visualizarem. Então, da mesma maneira que eu tinha lá no transparente, eu também tenho os dados aqui, né? Desde da menor concentração até a maior concentração. Agora, por que no translúcido eu aceito o delta um pouco maior? Porque no translúcido, lembra que a gente sempre vai fazer a leitura sobre o branco e sobre o preto. Então, aí, esse contraste pode atrapalhar um pouquinho na hora de fazer a avaliação. Então, o que vai ser mais importante do que o delta E aqui nos bancos de dados translúcidos são as curvas. Tanto a curva de reflexão, a gente sempre vai observar a curva de reflexão também aqui, do lado, ok? E a mesma coisa, o que a gente vai ver? A gente vai ver a característica, mais claro até o mais escuro, seguindo a mesma linha, certo? Sem se cruzar. E a curva de concentração. Olha que perfeita que essa está. Então, no translúcido, mesmo que os deltas sejam mais altos aqui, é justificável porque a gente sempre faz a leitura sobre o branco e sobre o preto. E o que vai ter o maior peso na avaliação é justamente a curva de concentração aqui. E, de novo, é a mesma avaliação. Eu sempre tenho que ver isso aqui é uma curva perfeita, tá? Tá vendo que ela está na diagonal, bem íngreme, ela não faz nenhuma curva, ela é perfeita mesmo, ok? Só que o que a gente quer é sempre que ela seja crescente, ok? Ela pode ter um desenho crescendo mais ou menos mais arredondada? Pode, porque significa que é a saturação do produto. Ou ela pode começar mais baixa aqui e subir aos poucos também. É o tipo de característica do produto também. Cada produto vai ter uma característica. Esse amarelo ele subiu dessa maneira aqui. E o importante sempre, o ponto da frente está mais alto que o ponto anterior, sempre mais concentrado. De novo, o que o software vai utilizar para formar é exatamente essa informação aqui. Ok? Isso para todos os bancos de dados, tá? Então, não importa o processo, né, a aplicação, o processo sempre vai ser padronizado, a gente sempre tem que pensar na maior padronização do processo, e a avaliação final sempre vai ser a mesma teoria, tá? No geral, a gente vai sempre ter que ter ele sempre crescente dessa maneira. Ok? Só para vocês verem o banco de dados opaco, eu vou abrir ele aqui também, tá? Aqui eu estou clicando para abrir, parece que ele está abrindo direto, mas aqui ele abre uma janelinha para mim no meu outro monitor, tá? Então ele abre aqui a minha lista. Então eu vou selecionar aqui o opaco, abrir, e a gente vai visualizar meu banco de dados opaco aqui.
Ok? Mesma coisa, aqui o opaco eu tenho todos os cortes, eu posso selecionar, fazer o amarelo também, que está visualizando amarelo. Só que olha aqui, ó, o delta sempre tem que estar 0. O que saiu longe, fora, o que a gente fez? Excluiu. Por quê? É uma base de dados opaca. Então a leitura sempre tem que ser o mais próximo de 0 possível. A avaliação, mesma coisa. Vou avaliar o delta primeiro, a curva de reflexão, ok? E a curva de concentração. Perfeito? Tudo isso perfeito, o banco de dados está ok já para as formulações. Então, em resumo, a estrutura do software ela é formada, a estrutura do software, quando eu digo seria a estrutura do banco de dados, né? Ela é formada exatamente pela manutenção de ingredientes e pela criação do banco de dados. Sempre pensando na padronização do processo, evitando variáveis, todas as características que a gente utiliza para um utilizar para todos. Secagem, ok? Como sempre o pessoal pergunta, tempo de cura, etc. É o padrão da empresa. Então, se você utiliza estufa para fazer secagem para testes, na criação do banco de dados, utilize a estufa também. Se você faz a secagem para a criação do banco de dados, deixando as amostras no tempo, então o processo ideal sempre deixando tudo no tempo. Então, não importa, não vai ter uma característica que seria a ideal, tá? Não vai falar assim, ó, a melhor secagem para fazer é no tempo, tá? O que vai servir é a padronização. Se você já faz a secagem na estufa, pode continuar, mas aí padroniza todo o processo. Mesma temperatura, mesmo tempo, mesmo processo para todas as aplicações. Então, a ideia, né, e o ponto-chave para a criação de banco de dados, além de todas as informações que a gente coloca, é a padronização da aplicação do processo. Como também quando a gente fala isso na parte de controle de qualidade. Okay? Sempre pensando na padronização. Quando a gente tem parte da estrutura pronta, aí a gente já vai estar quase liberado para fazer formulação. Por que quase? Porque tem uma terceira parte da estrutura que eu gosto de falar bastante também, eu falo bastante nos meus treinamentos, que são os modelos de trabalho. Okay? O modelo de trabalho eu considero como uma parte da estrutura também. Por quê? O modelo de trabalho é a parte mais simples da estrutura, mas também é a parte que está mais sujeita a erro, porque é o que você vai utilizar no dia a dia. O que é o modelo de trabalho? O modelo de trabalho é você deixar predeterminadas configurações de formulação que você vai utilizar. Nós vamos criar um modelo de trabalho juntos aqui, só para vocês verem como que funciona, ok? Então, os modelos de trabalho, eles são itens já para deixar tudo configurado. Que banco de dados você utiliza, que produto que tem, as quantidades de ingredientes que vão entrar, a quantidade total de produto. Então, a gente vai configurar maneiras pré-determinadas de trabalho para você não ter que configurar o software toda vez que for realizar uma formulação nova. Ok? Depois disso, nós vamos ver as formulações, os tipos de formulações que nós temos, ok? As configurações e as ferramentas que a gente tem quando faz uma fórmula. Vamos ver correção e reformulação e as ferramentas, e a parte de criar um livro de fórmulas também, ou seja, arquivar essas fórmulas como conhecimento para o nosso banco de dados. Ok? Vamos lá? Vou fechar aqui. Parte de formulação, a gente vai trabalhar direto no Fórmula Central. Como eu falei, o ideal é sempre a gente trabalhar de acordo com o modelo de trabalho que a gente tem criado para cada tipo de aplicação. Então, quando eu vou começar um novo trabalho, vocês já sabem, já conhecem, quem já trabalha com software, conhece, por exemplo, tudo que eu tenho aqui, job, são trabalhos que a gente iniciou formulando algumas cores, etc. Então, tudo que é job, eu tenho essa nomenclatura job, são alguns trabalhos que eu já tenho criado. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou formular, é organizar isso para não ter que ficar lidando com esses nomes muito genéricos, job 1, 2, 3, e assim por diante. Então, o que eu faço é abrir o software de formulação. Abrir o software de formulação, eu tenho aqui o botão criar novo trabalho.
Eu posso colocar um nome para esse trabalho, em vez de ficar job, etc. Então, vou colocar no nome webinar, Datacolor, ok? E aqui, ó, usar modelo de trabalho, eu posso selecionar um modelo de trabalho que eu quero formular. Okay? Então, como que eu crio um modelo de trabalho? Muito fácil. Vou abrir um que já tenho criado aqui. Eu vou dar um OK. Então, o modelo de trabalho, como eu falei, nada mais é do que a gente colocar para o software as preferências de trabalho do nosso dia a dia. Okay? Para não ter que ficar configurando todas as vezes. Então, eu vou criar esse modelo de trabalho aqui para tintas translúcidas, por exemplo. Okay? Então, eu venho aqui selecionar ingrediente. A primeira coisa quando eu vou criar um modelo de trabalho é falar para o modelo de trabalho qual é o banco de dados que nós vamos utilizar. Eu venho aqui selecionar ingrediente. Eu tenho a lista dos ingredientes aqui, tá? Então, eu vou ter aqui o banco de dados que eu estou utilizando e a lista de ingredientes. Eu vou trabalhar com translúcido, então eu seleciono aqui na minha lista de banco de dados, o banco de dados translúcido. E eu já tenho a primeira informação aqui. Então, estou falando, ó, meu banco de dados, nesse modelo de trabalho, vai ser o translúcido. Eu vou trabalhar com o mínimo de 1 ingrediente e o máximo 5. Por que 5? Porque eu vou trabalhar com a minha resina, branco, e aí mais 3 cores para chegar na minha fórmula. Ok? Então, seria o mínimo 2. E aí eu tenho mais 3 espaços para completar uma fórmula com as cores que eu quero. Então, sempre a minha base vai ser o clear, e aí vou trabalhar com branco, normalmente ele vai utilizar branco na formulação, e aí eu mais 3 pigmentos para chegar a uma determinada cor. Então, eu já estipulei no meu modelo de trabalho aqui que a gente está criando, o banco de dados e a quantidade mínima e máxima de ingredientes. Segundo ponto, eu falar nesse modelo de trabalho, o que eu tenho disponível ou não no meu banco de dados. Então, aqui nós estamos vendo tudo que eu tenho no meu banco de dados. Okay? Eu posso tirar tudo e selecionar só o que eu quero para esse modelo de trabalho. Então, vou criar um modelo de trabalho só para as cores amarelas e vermelhas, por exemplo. Okay? Aí eu deixo o preto e o clear aqui. Só tirei o verde e o azul. Ou eu posso ter um banco de dados com todos os itens. Okay? Então, eu já estou no meu modelo de trabalho, eu estou indicando também o banco de dados e os ingredientes que eu quero que eu utilize. O segundo ponto que eu tenho aqui é marcado como deve ser utilizado. Esse aqui é um item muito importante, porque ele serve também como reaproveitamento de matéria-prima. Então, uma das funções, eu posso falar, olha, sempre vai entrar no meu clear, na minha base, é obrigatória. Ok? Ele sempre vai entrar. Então, por isso que ele está marcado aqui como deve ser usado. Mas também ele serve como reaproveitamento de matéria-prima, porque imagina se esse amarelo aqui é um produto que sobrou no nosso estoque, ou é um retorno que a gente colocou como ingrediente, e a gente quer que o software utilize ele o máximo possível. Então, você pode deixar ele marcado aqui, e o software vai utilizar, independente da cor que vai desenvolver, ele vai utilizar o máximo possível desse amarelo nas minhas fórmulas. Ok? Depois, eu posso também selecionar no modelo de trabalho a palavra-chave. Lembra que a gente criou as palavras-chave? Então, eu posso, aqui na palavra-chave, por exemplo, falar, olha, eu quero que você formule somente com produtos não tóxicos. Okay? E eu vou fazer a formulação somente com os ingredientes que têm essa característica marcada. Então, aí é aquele conhecimento que a gente está colocando, que a gente colocou lá atrás. Se eu não quero que ele utilize não tóxicos, não utiliza não tóxicos. Ok? Se eu deixo livre, tanto faz para ele. Então, a palavra-chave, esse é o momento que a gente vai falar o que a gente quer na configuração da nossa forma, no modelo de trabalho. Perdão. Depois que eu tenho selecionado isso, eu deixei livre, porque eu não tenho certeza se a gente colocou a palavra-chave para todos, tá? Então, deixei todos eles livres aqui. E vou deixar aqui que sempre é obrigatório o meu clear, que ele sempre vai fazer parte da minha forma. Eu coloquei aqui que é obrigatório utilizar esse amarelo. Ok? Vou dar um OK. Segunda parte, então a gente já tem definido o banco de dados e os ingredientes que a gente vai utilizar. A segunda parte é as quantidades daqui. Então, eu vou falar para ele que eu quero formular para 100 quilos e 80 desses quilos, 80% dos 100 quilos vai ser de clear. Ok? Então, eu estou estipulando para ele já a minha concentração aqui. Ok? Então, eu já estou determinando
da minha quantidade final e a minha concentração de aplicação aqui. Certo? E por último, eu vou criar a minha preferência de trabalho. Então, aqui em resultados, a minha classificação de fórmula, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho, para me mostrar, o número de fórmulas a serem mostradas. Eu vou mostrar sempre as 10 melhores. Ok? Aqui, método de autoformulação, otimizada ou múltiplo. Esse aqui está ligado aos tipos de fórmula, às metodologias que eu posso conseguir uma fórmula. Eu posso conseguir uma fórmula de 3 maneiras. Eu posso buscar uma fórmula guardada no meu banco de dados. Eu posso buscar que seja exatamente igual a essa cor, né? Igual ao nosso padrão. Eu posso buscar uma cor parecida com o nosso padrão, né? Uma fórmula já pronta, parecida com o padrão, e fazer uma correção. É a famosa gavetinha. Quando a gente não tem software, né? A gente busca ali uma fórmula mais próxima e vai partir dela formulando para tentar chegar numa cor. Ou eu posso desenvolver uma cor nova utilizando os pigmentos que a gente tem ali. Então, são 3 métodos. Buscar e corrigir, e formulação combinatória. Esse autoformulação é uma opção que a gente vai ter, que vai fazer os 3 pontos um depois do outro. E o que eu vou marcar aqui é se eu quero o melhor resultado otimizado ou múltiplo, que ele vai me dar todas as opções. Eu sempre gosto de trabalhar com múltiplo, porque eu tenho e eu gosto de ter o benefício da escolha. Okay? Então, eu quero escolher qual é a melhor opção para mim. Okay? Eu não quero que só o software decida isso. Aqui ele vai me falar só um por fórmula. Eu posso selecionar se eu tenho mais de uma base ou mais de uma resina no meu banco de dados, que ele só utiliza só utilize uma por fórmula. Então, ele não vai colocar mais de uma base, mais de uma resina na base, ou na minha fórmula. Aqui, mostrar sugestões na tabela. Ele vai mostrar as 10 sugestões de fórmulas na tabela. E aqui eu vou criar a classificação da minha fórmula. Então, primeiro, eu vou criar a minha classificação aqui, ok? Eu quero que o mais importante seja o meu ΔI. Okay? Segundo ponto, eu quero que ele trabalhe por compatibilidade. Vou ter aqui compatibilidade de ingrediente. Terceiro ponto, eu quero que ele trabalhe. Eu vou deixar a compatibilidade depois. Vou colocar aqui, ó, segundo ponto, metamerismo. Terceiro ponto, para vocês ficarem bem para ver direitinho isso. O custo. Então, toda aquela informação que a gente quer. E aí, sim, eu vou colocar aqui a compatibilidade. Então, eu estou falando aqui, ó, que a minha classificação de fórmulas vai ter em 4 pontos. Então, eu quero, primeiro, a melhor fórmula, o melhor ΔE, o menor metabolismo, o menor custo, e aí, por último, o último critério seria a compatibilidade entre ingredientes. Okay? Então, aqui eu estou criando uma classificação que é de forma escalonada. Então, ele vai buscar todas as cores que têm o menor ΔE. Se eu tiver um empate, ele passa para o segundo item, e assim sucessivamente. Aí, aqui desse lado, eu tenho a opção, eu posso colocar os mesmos itens, então, ΔE, metamerismo, cadê aqui, custo e compatibilidade. Vou colocar todos eles aqui. E eu posso agora dar peso para eles. Okay? Então, por exemplo, ΔE para mim tem importância de 70%. Okay? O metamerismo, ele vai ter para mim a importância de 10%. Perfeito? Ou de 15%. Dá 15% para o metamerismo. O custo, ele vai ter importância também de 10%. E aí, por último, compatibilidade dos ingredientes, 5%. Essa é a minha classificação aqui. Quando eu crio isso, ele vai criar uma equação de importância de acordo com os dados que eu estou colocando. Eu vou colocar aqui para ele o campo personalizar, que ele vai utilizar esses dados aqui, e vai fazer uma equaçãozinha no final para dar a melhor classificação também. Quando eu faço isso, eu já tenho o meu modelo de trabalho pronto. Ok? Então, antes de formular, eu criei meu modelo de trabalho. Eu selecionei o banco de dados, os ingredientes que vou utilizar, eu selecionei a quantidade aqui atrás e a minha classificação de fórmula. Eu vou colocar aqui o nome Datacolor 2, eu já tenho um criado ali. Ok? E vou
salvar esse modelo de trabalho. Agora, quando eu for formular uma cor, okay, eu não preciso entrar no software e fazer toda essa configuração. Quando eu entrar no software agora, eu já tenho meu modelo de trabalho criado. Quando eu entrar no software agora, a única coisa que eu vou precisar é abrir esse modelo de trabalho, que ele vai ter toda a configuração pronta. Então, vou aí, agora sim, vou aqui no caderninho, criar novo trabalho. Job 36, não, vou colocar o nome, vai ser webinar. Datacolor. E eu vou usar o modelo de trabalho Datacolor 2. Okay? Pronto. Eu já tenho toda a configuração pronta e eu não preciso configurar mais nada. É só fazer a leitura do meu padrão e pedir uma formulação. Então, a vantagem do modelo de trabalho, né, e ele fazer parte da estrutura, é que antes de eu formular, eu posso criar modelos de trabalho infinitos para todas as aplicações que eu tenho, né, na minha empresa. Então, para essa aplicação, eu tenho 20% de concentração. Eu posso criar um modelo de trabalho que eu tenho uma aplicação que é 30% de concentração. Eu posso criar um modelo de trabalho que vai entrar só cores amarelas, etc. Então, eu crio quantos modelos de trabalho eu quiser e, de vez de ficar sempre configurando, eu só seleciono o modelo de trabalho que eu quero trabalhar. Ok? Perfeito? Vamos lá. Então, vamos fazer uma fórmula. Vou fazer a leitura. Eu vou buscar um padrão aqui de cor, tá? Deixa eu buscar aqui na minha listinha. Vou pegar esse azul aqui. Okay? Então, eu tenho esse azul aqui. Ele está falando o LAB dele. Então, eu já tenho minha fórmula. Então, eu vou formular um azul. Eu coloquei que é obrigatório ele utilizar um amarelo. Então, eu estou correndo um grande risco de ele não conseguir fazer uma cor aí. Então, eu já deixei aqui. Já tem tudo configurado. Fiz a leitura do meu padrão, que eu quero formular. E agora a gente vai ter a opção de formulação. Lembra que eu falei? Nós temos 3 opções. Buscar, okay? Procurar uma fórmula próxima, né? E corrigir. E desenvolver uma cor nova. E se eu quero fazer os 3 passos depois do outro, eu utilizo o autoformular aqui. Ele vai fazer todo o processo de formulação e ele vai apontar para mim aqui o que ele conseguiu de acordo com a classificação que a gente criou. Ok? Então, ele conseguiu aqui. A primeira opção aqui seria a melhor opção, de acordo com a nossa classificação. Ele tem um delta menor, ele tem um custo menor. Aqui, ele tem um custo de 1 para tudo. Provavelmente esse banco de dados não tem um valor de custo, tá? Mas ele tem um metabolismo menor e a compatibilidade está em 50% para todos. Então, pelo delta E, ele classificou essa fórmula como a principal para mim. Então, eu tenho já a fórmula criada aí. Sempre que eu começo um job, né, um trabalho, veja que aqui o amarelo, ele está usando o mínimo que ele pode nesse amarelo para chegar nessa cor, tá? Porque eu nem precisaria do amarelo para chegar no azul, né? Então, sempre que eu faço que eu tenho um trabalho, eu tenho aqui como criar páginas diferentes. Então, tá vendo? A página aqui 1 é dessa primeira tentativa. Eu posso simplesmente aqui, ó, criar uma nova página e voltar desde o zero a minha forma. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a obrigação dele utilizar o amarelo. Eu quero deixar ele livre para utilizar o que ele quer. E aí, vai ter aquela opção que eu quero mostrar para vocês aqui, é aquela opção que eu falei, que antes de realizar uma forma, visualizar a capacidade que o software tem de desenvolver essa cor. Como que a gente faz isso? O mapa de gama. Então, aqui ele está mostrando como se fosse um guarda-chuva, tá? Ele está mostrando para a gente onde que está o padrão. E aqui é o alcance que a gente tem do nosso banco de dados. Vamos colocar aqui por cima para a gente visualizar melhor, tá? Ó, aqui está o nosso padrão. E aqui é o alcance de todo o nosso banco de dados. E o que é interessante nesses mapas de gama? Eu posso tirar tudo, ok? E ir marcando individualmente o que eu vou utilizar na fórmula. Então, ó, branco, preto, okay? O clear já está obrigatório. Então, esse azul aqui eu vou testar com azul. Ó, então, só com branco, preto e azul eu já seria capaz de fazer essa cor aqui. Ele já está cobrindo. Okay? Posso colocar aqui um vermelho para aumentar um pouco mais meu alcance?
posso colocar um vermelho aqui, ou esse daqui também. Okay? Se coloca um magenta, ele aumenta mais por cá, e assim por diante. Então, eu vou medindo o alcance do meu banco de dados justamente olhando aqui o meu mapa de gama. Okay? Então, esse mapa de gama é exatamente para ver a capacidade que o meu banco de dados tem para desenvolver as cores. Então, esse é o alcance do meu banco de dados. Eu tenho muito mais opção no amarelo do que para o azul e para o verde. Vocês estão vendo aqui? Mas aqui é capaz a gente fazer. Então, a gente já sabe que é capaz, eu posso até fechar aqui. E agora sim, vou pedir uma nova formulação, autoformular, e aí ele vai conseguir agora as cores para a gente. Agora, veja só, a delta já caiu e o metabolismo também, porque tirou a obrigação de utilizar o amarelo. Então, ele traz aí para a gente agora as melhores opções que a gente tem. Ok? Vou pegar aqui a 2, e aí eu tenho a minha forma aqui. Ele utilizou, então, preto, azul, magenta, o branco e a minha base a 80%. Aqui começam as ferramentas do software. Quando eu tenho uma fórmula pronta, eu posso, a qualquer momento, mudar a quantidade total aqui. Então, aqui já está no pastel, como que está pastel, podia ser 100 gramas, 100 quilos, etc. Tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, para 500. E ele vai estipular as quantidades proporcionalmente que eu tenho para 500. Ou eu posso estipular direto em um ingrediente. Então, por exemplo, o meu clear, eu posso falar que o meu clear eu tenho 440 de clear, dessa forma. Ele vai calcular proporcionalmente as quantidades que precisam utilizar para chegar na minha cor com esse ΔE. Se eu quero fazer qualquer alteração na minha fórmula manualmente e que ele não mude proporcional, por exemplo, se eu no azul, se eu quisesse arredondar aqui e colocar 10 de azul, ele vai mudar tudo proporcionalmente, ou ele não vai deixar individual aqui. Se eu quero mudar isso individual, eu venho aqui, nesse símbolo, eu tenho adição manual. Quando eu faço isso, ele vai me permitir eu trabalhar individualmente em cada um dos ingredientes. Então eu posso falar assim, ó, este preto está entrando 10.13, eu vou colocar só 10. E ele vai falar para onde que vai meu ΔE. Então estava 0,9, foi para 0,24. O azul está dando 9,72, eu vou arredondar para 10. Aí subiu o ΔE para 0,46. O branco está com 82,64, eu vou arredondar para 83. Ele permaneceu aqui, não alterou. Tá? O magenta, 7,49, eu vou colocar 7,5, para não alterar tanto assim também. Então, eu consigo arredondar toda a formulação e ele vai mostrando o efeito que isso dá no meu ΔE. Então, é eu fazendo meu ajuste manual na fórmula que ele está. Então, às vezes fica difícil eu pesar exatamente as gramas que ele falou. Então, eu posso alterar manualmente ali. Se em algum ponto eu cometo algum erro, então, em vez de colocar 10, eu errei a vírgula, eu coloquei 1, ele vai mostrar o que aconteceu com a cor. Se eu não sei onde eu errei, eu tenho aqui esse botão que se chama otimizar. Eu clico nele e ele vai otimizando a quantidade do produto para chegar no ΔE necessário. Okay? Isso para qualquer um dos itens, tá? Então, ela voltou para o ponto inicial. Ó. Um ponto, alguma coisa. Eu posso colocar aqui no que quiser e deixar ele para 10. Ok? Ou eu posso fazer aqui e otimizar todos os ingredientes uma vez. Ele vai otimizar tudo e vai voltar tudo ao original. Ok? Essa ferramenta ela vai funcionar para todos os passos do software. Aqui a gente testou na formulação, mas ele também vai funcionar para correção, para reformulação, etc. E como que a gente trabalha com a reformulação e correção? Da seguinte maneira. Então, eu vou sair aqui do modo adicionar, de adição manual. Quando eu faço isso, olha, vocês vão reparar aqui na página, tá? A página vai mudar e vai criar ali a página 3. Por quê? Eu usei uma função a mais aqui, então eu fiz mais uma operação. Então, a primeira fórmula, eu consigo rastrear nesse job tudo que eu venho fazendo. Então, a primeira página é aquela fórmula com amarelo. A segunda página é a fórmula sem o amarelo. E a terceira página é a minha modificação manual.
ok? Depois que eu tenho feito isso aqui, como que a gente faz para visualizar se a amostra ficou boa ou não? Somente aplicando essas quantidades, correto? E fazendo a leitura dela como um lote para comprovar se ele saiu bem ou não. Então, vou chutar aqui o azul, primeira tentativa, e aí ele vai mostrar para mim que esse azul aqui, ele deu 0,48. Essas quantidades, ele deu 0,48 de ΔE. Se isso está dentro da minha tolerância, aprovado, ok? Aí, o que eu posso fazer? Arquivar essa fórmula aqui. Então, tá vendo que agora que eu tenho a confirmação que esse padrão está ok, eu posso criar meu livro de fórmulas já arquivando essa fórmula aqui. Eu posso clicar aqui, selecionar uma pasta e guardar essa fórmula aí. Ok? Quando eu faço isso, eu estou arquivando a fórmula. E por que eu arquivei nesse ponto? Porque eu confirmei as quantidades com a leitura do lote. E para mim estaria ok. Só que, se você acha que 0,48, a sua tolerância, por exemplo, seria 0,5, então 0,48 está muito próximo, você quer corrigir, então a gente tem duas maneiras de correção aqui, que é a correção adicionando. Como que a gente utiliza isso? Vamos supor que a gente tem real 500 quilos aqui. Ok? Se eu tenho real 500 quilos aqui, eu não posso jogar fora e começar uma fórmula desde o zero, correto? Então, eu tenho que corrigir essa cor adicionando o produto. Então, eu utilizo esta opção aqui. Quando eu faço isso, ele vai falar o que eu tenho que acrescentar na minha fórmula para eu chegar no ΔE de zero. Ok? Como eu falei, todas as ferramentas vão funcionar da mesma maneira. Se eu quiser fazer algum ajuste manual aqui, ó, clique em adição manual. E eu posso fazer os ajustes manuais como eu quiser. Se eu achar que eu quero zerar tudo isso e fazer a correção como eu quero, botão direito do mouse, zerar adições. Ele vai zerar tudo e vai voltar aqui, ó, o ΔE do jeito que estava. E eu posso adicionando um pouquinho que seja o que eu quero aqui. Então, por exemplo, o ΔL tinha dado 0, então eu não vou mexer no L, certo? O B, ele deu negativo, então está vendo azul, então eu não vou mexer no azul, vou aumentar um pouquinho de vermelho, e assim por diante, eu vou trabalhando na fórmula de acordo com o que eu posso ver aqui manualmente, aí é a sua experiência fazendo. Se eu quero que o software otimize isso, eu posso vir aqui de novo, eu posso falar, ó, tentar melhorar, escolher pelo que eu quero tentar melhorar, ou seja, da maneira que está aqui, é aquela personalizada que a gente criou. Eu quero tentar melhorar só o ΔE. Eu clico aqui e falo, ó, otimizar todos os ingredientes. E aí ele vai posicionar só o que tem que colocar para diminuir mais aqui o ΔE. Então eu falo, ó, coloca um pouquinho de preto, um pouco de azul, um pouco de branco, dá para deixar isso daí na cor correta. Okay? Então essa é a correção adicionando produto. Okay? Quando eu faço essa correção, ele só adiciona naquela quantidade que eu tenho. Eu tenho outra opção, que é a reformulação. Então, eu vou voltar lá para a página 4. Vou voltar na página 3, que é aquela que tinha a última forma, correto? Vou colocar aqui a leitura de novo, vou voltar a leitura. E aí, de novo, a gente vai fazer agora a correção, só que em vez de eu adicionar, eu vou fazer a reformulação, que seria uma nova forma. O que é isso? É eu falar para o software o seguinte, olha, isso aqui é 500 gramas, eu não quero utilizar isso daqui. Então, faz uma fórmula nova. Eu clico aqui, autoformular, e ele vai fazer uma fórmula desde o zero para mim, para completar as mesmas quantidades. E ele vai informar aqui para mim o que eu tenho que colocar ou tirar da fórmula antiga. Ok? Então, ele está falando aqui para mim, olha, coloca um pouco mais de preto, tira um pouquinho de azul, tira um pouco de magenta e coloca um pouco mais de branco. E aí a sua fórmula vai chegar ao ΔE de 0,1. E aí eu vou mostrar para vocês aqui esse PF aqui, que é parte da inteligência do software, é um fator de performance. A importância da gente sempre que fizer uma fórmula, comprovar, fazer esse processo que eu fiz, fazer a aplicação, fazer a leitura, pedir uma correção e tudo mais, para comprovar a fórmula,
é justamente para alimentar a inteligência do software, ou seja, o fator de performance. Como que ele funciona? O fator de performance, ele tem um valor exato de 1. Tá vendo? O clear, ele não tem alteração, que é a nossa base. Então, o fator de performance ideal é 1. Quando eu tenho uma correção, eu estou tendo que adicionar produto, ele está falando que o preço está com um fator de performance abaixo do esperado. Ou seja, eu estou tendo que colocar ingrediente. Então, essa informação aqui vai ficar guardada no meu banco de dados. Na próxima fórmula que entrar esse preto, ele sabe que esse preto está com desempenho um pouco abaixo. Então, em vez de ele utilizar, se tivesse que utilizar 2 gramas, ele vai utilizar 3 gramas. E assim por diante. Por quê? Ele sempre vai mirar esse fator de performance o mais próximo possível de 1. Ok? Todos os materiais que eu tive que tirar, tá vendo que ele deu acima de 1. Então, o azul, eu estou tendo que tirar um pouquinho de azul. Então, o fator de performance dele está um pouquinho acima do 1. Como o magenta também. Okay? E assim por diante. Sempre lembrando que o fator de performance é 1. Isso é a inteligência do software. Basicamente, ele vai falar, olha, na fórmula anterior, numa outra cor, eu precisei tirar um pouco de azul. Então, eu vou colocar já um pouquinho menos aqui na hora de iniciar. E ele não é um fator só de força, ok? Não pode confundir ele com força. Ele é a performance de acordo com a mistura. Então, o fator de performance é calculado de maneira individual por cada ingrediente e de acordo com a mistura também. Se eu estou utilizando esse preto ou esse azul aqui numa outra mistura, que ele fica mais fraco, então aí nas outras misturas ele vai ter um outro fator de performance. Quando eu misturo com esses pigmentos, esse é o fator de performance. E assim por diante. Então, ele vai criando uma base de dados de conhecimento de acordo com a performance individual e coletiva de cada um dos ingredientes. Ok? Tudo bem? Até aqui é a parte de formulação que a gente tem e correção. Como eu falei, é muito geral, né? Toda essa parte, porque a gente está falando para todos os tipos de aplicação. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato depois conosco, mandar um e-mail. A gente pode fazer avaliação, pode fazer um acesso remoto para verificar as dúvidas, essas coisas também, de acordo com a sua aplicação. Okay? Vamos lá. Por último, na nossa apresentação, nós vamos ver os 2 últimos itens, que é o que a gente chama de diferenciais, né, do software, ou os outros itens que a gente tem aí, que é a formulação em série e linhas de produto. Formulação em série, a gente utiliza essa ferramenta quando a gente precisa formular mais de uma amostra de cada vez. É amplamente utilizado para a formulação de catálogo de cores, por exemplo, com 200, 400 ou até 1000 cores ou mais. Então, na formulação em série, o que acontece é, se eu tenho um catálogo de cor, eu necessito formular as 2000 cores, as 500, 600 cores de uma vez, eu tenho que ter meu banco de dados muito bem montadinho, tudo isso tem que estar bem montado, um bom modelo de trabalho, criterioso, e aí eu tenho uma opção no software que ele consegue fazer todas essas fórmulas de uma só vez. Isso faz a gente ganhar tempo. Se você está com o seu banco de dados funcionando redondinho, você vai ver que às vezes você não precisa nem fazer os testes na bancada, né, de todas as cores para aprovar. A gente faz testes por margem, ok? Já as linhas de produtos, a gente vai ver um pouquinho lá na forma séria. Já as linhas de produtos, essa aplicação é utilizada para a criação e gestão de linhas de produto para trabalho direto no ponto de venda. Acontece, quem trabalha com ponto de venda, trabalha com o software, a Datacol tem um software para trabalhar com ponto de venda, que ele tem a mesma precisão que tem o Match Pigment, só que ele é bem mais simplificado, né, para justamente trabalhar na loja. Então aqui a gente monta todo o banco de dados do ponto de venda para trabalhar com a precisão do laboratório, mas com a simplicidade e praticidade que a loja vai precisar. Okay? Na loja tem que ser mais prático, tem que ser mais rápido. Então, todas as opções de formulação, tudo mais, vão ficar bem mais cuidadinho no banco de dados de ponto de venda. Tá? Vamos lá. Opa, perdão. Vamos lá. Na formulação em série, eu vou ter aqui manutenção do queue, ou manutenção de sequenciamento. Okay? Como que ele vai trabalhar? Como eu falei, a primeira coisa que eu tenho que ter bem criado, bem montado, para eu trabalhar com formulação em série, é ter
um bom modelo de trabalho, ok? Por quê? Eu vou criar aqui uma nova série, uma nova fila. Vou colocar aqui o nome, porque eu não sou muito eu não sou muito criativo para nome, então sempre vai ter webinar, datacolor, teste, etc. Então vou colocar aqui para mudar um pouco o seminário, ok? Como o nome da minha fila, datacolor. Eu não tenho tudo. Então aqui vou colocar o nome da minha fila que eu vou criar. Primeira coisa, eu vou selecionar aqui onde que eu quero arquivar essa fila. Por que arquivar essa fila? Porque eu posso simplesmente criar esse trabalho, é uma programação praticamente, ok? Eu posso criar essa programação e deixar o software trabalhando sozinho, por exemplo, no final do dia ou na hora do almoço, etc. E lembra que a gente vai fazer a programação de várias amostras de uma só vez. E aqui o local do resultado, eu vou guardar os resultados na pasta de testes aqui também. Okay? Aí começa o meu critério, então o tipo de fila que eu vou criar. O tipo de fila para o modelo de trabalho. Okay? Qual é o modelo de trabalho? Então eu vou utilizar aqui o modelo de trabalho. Eu tenho um aqui direto para a linha de produto. Bom, mas eu vou utilizar o de linha de produto mesmo, para ficar mais fácil, tá? Então, eu tenho um modelo de trabalho aqui para linha de produto que ele é próprio para fazer formulação em série mesmo, tá? Ele já tem tudo configurado, quantidades, exatamente do jeito que a gente precisa. Quando eu faço isso, eu já tenho configurado, então, o nome da minha fila, vai ser o nosso modelo de trabalho, que vai criar os critérios de avaliação, né, para essa forma. E aí, aqui, amostras, eu posso colocar as amostras que eu quero. Então, por exemplo, aqui em padrões, eu tenho uma pastinha do RAW. Então, eu tenho aqui 190 cores do RAW. Eu posso selecionar todas elas, ou eu posso selecionar só, como que a gente vai fazer aqui um teste, uma pequena margem. Eu vou pegar, vou pegar tudo amarelo, vou pegar essa daqui, pegar esse vermelho, um azul mais escuro, verde, turquesa e o cinza. Peguei algumas cores aí. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores. Okay? Então, eu poderia selecionar todas as cores, ou todo o catálogo, ou todas as cores que eu tenho arquivado, tá? Todos os padrões, para utilizar isso daí. E eu posso guardar esse modelo de fila aqui. Então, quando eu faço isso, e eu guardo ele vai ficar guardado aqui na minha pasta de teste, onde eu falo para guardar, seminários Datacolor. Para que serve isso? Porque eu posso simplesmente guardar, eu só criei esse trabalho, eu posso guardar ele e iniciar ele no final do dia ou na hora do meu almoço, para o software ficar trabalhando sozinho. Okay? Como que aqui eu coloquei poucas amostras, então a gente vai começar a igualar agora. Quando eu faço isso, eu já tenho tudo criado, eu clico em igualar, ele vai abrir aqui para mim já a janela de execução, onde eu vou ter o nome da fila, o número de amostras que eu tenho na fila, aqui 6, poderia ser 1000 ou mais. O método de igualação, lembra? Eu posso buscar e corrigir, uma formulação nova ou autoformular para fazer todos eles. Como eu quero tudo fórmula nova, eu vou fazer combinatória. Eu posso selecionar para ele já exportar diretamente um arquivo para CSV, já para mandar para sistema citométrico, etc. Ok? E aí eu clico aqui iniciar, ele vai formulando uma a uma e vai me indicando aqui quantas amostras foram igualadas. Óbvio, aqui são 6 amostras, então vai ser rapidinho para fazer isso daí. Enquanto a gente vai falando, ele já está trabalhando. Quando a gente tem 1000 amostras, aí ele leva um tempinho a mais. Lembrando que esse software, o Marketing 24, ele está desenvolvido para essa velocidade ser a menor, para essa velocidade ser a maior possível. Por quê? Nesse software, ele consegue distribuir os processadores do computador para onde demanda mais necessidade. Então, quando ele trabalha com fila, ele consegue estipular os processadores, dividir os processadores, né, do computador, para se dedicar mais a esta parte do que a outra. O que faz isso? Eu estou falando que esse aqui é um item que eu posso fazer na hora do meu almoço, quando for embora, mas eu posso deixar isso rodando e trabalhar com outras coisas, como controle de qualidade, ou estar trabalhando em algum outro arquivo, etc. Okay? Quando eu já tenho tudo feito, ele vai passar o relatório final. Então, o resultado final.
a fila que foi igualada, né, que foi formulada, foi seminários Datacolor, o número de amostras que eu tinha eram 6, e amostras igualadas, 6 também. Eu tenho aqui o Launch Kill Viewer, que é o visualizador da minha fila, da minha série. Clico nele e ele vai mostrar todas as amostras para mim aqui. De que maneira? Separado por padrão e as opções de fórmula que eu tenho. Então, aí eu posso fazer a avaliação toda de todas elas de uma só vez. Okay? Então, formulei aqui 1000 cores de uma só vez. Claro, depois tem isso aqui, mas poderia ter sido 1000 cores. Okay? Ele vai sempre passando o resultado. E que define, olha só que interessante. Aqui eu estava trabalhando por prioridade e compatibilidade. Por quê? Porque o meu modelo de trabalho competia isso. Então, ele buscou a melhor fórmula com ΔE, o menor metabolismo, ok? E a melhor compatibilidade. E assim por diante, para todos eles. Se eu quiser aceitar todas, eu posso aceitar todas as primeiras, ou avaliar uma por uma. E se tem alguma que eu não concorde com ela, ok? Clique direito no mouse, corrigir fórmula, e ele vai abrir diretamente para a gente o software de formulação para eu visualizar esta fórmula individualmente. Aqui. Ok? Perfeito? Já a parte da linha de produto é a parte que eu falei de gerenciamento dos bancos de dados para os pontos de venda. Isso, para quem utiliza, é muito legal, porque você consegue visualizar como que vai funcionar a sua loja no final. Então, como eu falei, a vantagem aqui é que eu consigo deixar a loja formulando com a mesma precisão e qualidade que eu tenho no meu laboratório. Ok? Quando eu tenho isso, eu tenho que deixar simplificado para a loja de uma maneira onde o cara lá na loja, o usuário, né, o promotor de vendas, etc., ele só vai selecionar o que ele quer. Então, aqui eu estou selecionando o fabricante Datacolor, o sistema decorativo, marca, eu tenho duas. O ultra brilho exterior, o ultra brilho interior. E aí, eu tenho separado por bases, ok? Isso tudo o software ele consegue fazer automaticamente, ele vai funcionar automático. Então, eu tenho selecionado a minha base pastel, a média, a clear e a transparente. O que vai acontecer aqui? Independente da cor que a pessoa for formular, eu tenho aqui as prioridades. Tá vendo? Interessante? Quando eu tenho as prioridades, ele vai fazer o seguinte: a pessoa na loja fez a leitura de uma cor que ela é base clear, por exemplo. O que vai acontecer nisso? A primeira tentativa de formulação vai ser feita com a base que tem a maior prioridade, que é a base pastel. Ele não vai conseguir, porque a base pastel tem muito branco, certo? Ele vai passar para a segunda base. Se ele não conseguir, como que é uma base clear, ele vai passar para a terceira base, e aí ele consegue formular de acordo com o modelo de trabalho, tudo certinho, e a gente vai utilizar, ele vai conseguir formular. Então, o usuário, no ponto de venda, o software é bem simplificado, não vai ter nem essa opção aqui. O próprio software vai selecionar a base principal, a melhor base para chegar naquela cor. Dependendo do conhecimento da pessoa, vocês têm como deixar ele selecionar a base que ele quer. Então, se ele já souber que é uma cor base branca, ele já pode selecionar direto a cor com base branca ali. Tá? Outra coisa também interessante, para cada base está estipulado todos os ingredientes que a gente tem. E para as lojas, o tamanho do recipiente. Então, ou seja, eu já tiro essa opção também do vendedor da minha loja. Então, eu vou formular só os tamanhos de base que eu tenho, só os tamanhos de lata. Então, normalmente lá vai dar quarto, litro, galão, etc. Então, na hora de formular, a pessoa só vai ter que selecionar com qual quantidade ele vai formular. Então, essa parte da manutenção de linha de produtos é para a gente criar a base de dados para um ponto de venda. Onde no ponto de venda ele vai ter total precisão, a mesma precisão que a gente tem no laboratório, só que trabalhando exatamente de acordo com a necessidade da loja ali, de uma maneira mais simples e mais prática. Okay?
Vamos lá. Bom, como eu falei, essa apresentação toda, a parte de formulação, mais uma vez, é uma maneira bem geral para conhecimento. E aí, por isso que eu foquei bastante nas dicas ali, tanto da criação de banco de dados, etc., para todo mundo, para tentar abranger todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar para a gente. E agora também a gente vai abrir um espaço aí para as dúvidas. Então, Ricardo, você tem algumas dúvidas aí para a gente? Eu não sei como que está o tempo também. Não, temos uns 15 minutos, dá para a gente conversar um pouquinho. Teve uma questão que era com relação à base de dados, eu já respondi por escrito, mas só para reforçar, né? Quem tem as versões anteriores do software Datacolor, se fizer um upgrade para essa última versão 4.0, você não perde todas as informações. Na verdade, o que acontece é que a gente consegue converter essa base de dados para a versão atual. Então, não é necessário fazer novamente o banco de dados, porque você só faz uma atualização do software. Agora, eu tenho já 3 perguntas aqui no sistema, né? A primeira delas é com relação a atualizar o banco de dados de forma periódica, segundo os preços dos colorantes, né? Que costumam mudar substancialmente. Durante uma situação de escassez de pagamento, como sucedeu com... Tá. Se é razoável... teve a questão do amarelo o ano anterior, que mudou bastante. É razoável atualizar o banco de dados periodicamente com a parte de preços? Olha, essa parte de custo, bem como eu falei no começo, a gente sabe que a variação de custo é bem grande, né? Às vezes a gente tem uma variação, como aconteceu no amarelo no passado, muito grande. E também, às vezes, tem variação de semana a semana para as matérias-primas, né? Então, normalmente, eu gosto de trabalhar com uma média de valores, justamente porque eu tenho uma média de valores ali, ou o mais aproximado possível, eu não tenho essa necessidade de ficar trocando com muita frequência o preço ali, tá? Então, o ideal, óbvio, se ele te der o preço exato da fórmula no final da linha, é ótimo também. Mas se você tiver pelo menos ali pelo menos uma ideia do que seria mais barato ou mais caro, então aí fica mais próximo também. Então, o que eu faço? Normalmente eu trabalho com uma média de valores, só que se o valor, como aconteceu com o amarelo, subir muito ou diminuir muito, aí você pode trocar ele de acordo com essa mudança. Tá? Mas, assim, o banco de dados em si, isso já até vou estender para outras perguntas que podem surgir, tá? É um item que a gente tem que estar em inteira e completa atualização sempre, tá? Não só relacionado a custo e as características, que são muito importantes também, às vezes pode mudar característica de densidade, etc. Mas também quanto ao recebimento da matéria-prima. Então, é importante o acompanhamento do banco de dados periódico, aí, estipular uma vez ao mês, ou sempre que chegar um produto novo. Por quê? Porque a garantia que você vai formular bem sempre é que o banco de dados esteja sempre muito bem montado. Então, os dados que a gente tem no banco de dados montado hoje, o seu banco de as suas matérias-primas podem chegar totalmente diferentes no próximo mês. Então, um acompanhamento durante o periódico disso daí é muito importante para garantir a qualidade da sua fórmula também. Legal. Inclusive, um cliente nosso comentou que também uma sugestão válida é trabalhar com custo em dólar, né? Porque hoje, com a Também. volatilidade do dólar, né, do câmbio, de repente trabalhar em dólar seria uma alternativa interessante. Próxima questão. Se recebo painéis, provavelmente deve ser painéis de madeira, né, feitos por um terceiro, por uma empresa terceira, para formular no meu laboratório, é melhor pedir um substrato limpo para padronizar no software antes de formular? Se tem essa opção, sim. Você já recebe todos os painéis sempre prontos, é importante você ter o substrato também ali para visualizar com a mesma variação, né? Sempre lembrando que o ideal é fugir o máximo possível das variáveis. E o substrato, nesses casos, é uma variável muito grande.
Próxima questão. Se estou formulando uma cartela de cores na linha decorativa, e o tipo de formulação é opaco para todas as cores? Isso depende, a gente tem linhas decorativas que pode ser opaco, isso depende da carga, né? E da qualidade da tinta, então vão ser opacos para todas as cores, mas nós também temos que são translúcidas. Se você está trabalhando com uma base de dados opaca e a maior parte das aplicações são opacas, né? Se porventura surgir alguma amostra ou outra que está um pouquinho translúcido, a ideia é você fazer uma aplicação por cima aí, né? Fazer uma outra puxada por cima para garantir a opacidade. Isso se você está trabalhando com uma base de dados opaca. A vantagem da base de dados translúcidas é essa. Não importa se está translúcido ou não, tem a possibilidade de fazer a leitura da opacidade também. Okay? Legal, acho que essa é a última pergunta. Tem uma pessoa, um participante que levantou a mão, mas não escreveu a consulta, então não sei se a consulta ou por engano levantou a mão aqui. Mas fora essas questões, não tem mais nenhuma enviada por escrito. Lembrando que para mandar a pergunta por escrito aqui, abrir a aba de perguntas e escrever, a gente recebe e responde as consultas. Nesse interim, gostaria também de informar que ao final, né, do último webinar amanhã, a gente da Datacolor vai estar enviando um questionário com algumas perguntas, grande parte é de múltipla escolha, então é um questionário rápido, e esse questionário é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse tipo de trabalho, continuar fornecendo uma série de webinars para os clientes, e questões como que temas devemos abordar no futuro, quais são as dúvidas mais frequentes, essas questões estão presentes nesse questionário, então a contribuição e a resposta, a dedicação de alguns minutos do seu dia pode ser importante para todos nós. Então eu agradeço quem possa responder esse questionário que será enviado em breve. Uma questão com relação vocês fazem formulação de um leque de cores? O software, sim. Eu não sei se você está querendo se referir se nós formulamos, né? Como empresa, nós não somos fabricantes de concentrados nem nada, então o que a gente faz, a gente só fornece o sistema, né? E o treinamento para você mesmo fazer a formulação. Então, com o software é capaz de fazer a formulação do leque de cores. Sim, sim. Eu vou anotar o nome desse cliente que fez a consulta, e a gente vai entrar em contato com ele para saber a real necessidade dele, para ver se a gente pode ajudar de alguma forma, né? Perfeito. Hoje a gente não tem um laboratório dedicado a desenvolver cores de um leque para um determinado fabricante de tintas, mas a gente pode conversar e discutir essa situação. Sim, sim. Bem, não havendo mais questões, acho que a gente pode encerrar por aqui, Augusto. Mais uma vez, agradecer a todos os participantes, a todos os nossos clientes, ou que a gente possa no futuro converter em clientes. Muito obrigado pela participação, espero que tenham aproveitado. Então, além do questionário, a gente vai enviar um e-mail de agradecimento, com certeza, e o link para que vocês possam fazer um download de todos os seminários que foram realizados durante essas últimas 3 semamanas aí. Muito obrigado. Okay. Alguma consideração final, Augusto? Sim, sim. Só para o pessoal ficar alinhado também, nós temos, se você deseja aprender mais a Datacolor, pode escrever na Datacolor Academy. É um link da Datacolor que vai ser enviado para vocês, onde você pode encontrar palestras no estilo de sala de aula, como a gente está fazendo aqui, feitas em diferentes lugares do mundo também. Tá?
E para mais materiais de leitura, também tem o blog da Datacolor, Datacolor Blog, onde tem muito material técnico, dicas, essas coisas também pode buscar por lá. No mais, eu agradeço de novo, Ricardo, a oportunidade. Para a gente é sempre muito positivo ter essa troca de conhecimento, né? E poder trazer informações também para o pessoal, de novas aplicações, de dicas, essas coisas todas, né? Para aproximar cada vez mais do pessoal do que a gente vem fazendo. E só agradecer mesmo e fico à disposição para qualquer dúvida que tenha. Ok? Então, muito obrigado e nos vemos logo. Ok? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.